Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo ao programa Diário Espiritual. Como amanheceu você, meu irmão, minha irmã? Nós que estamos já nessa quarta-feira, no penúltimo dia do mês de janeiro, dia 30, estamos quase encerrando esse nosso primeiro mês do ano de 2019. E somos chamados a viver todos os dias na graça do Senhor. Que a gente jamais espere viver amanhã aquilo que a gente pode viver a felicidade no dia de hoje. Que a conversão que nós precisamos, que a gente nunca deixe para amanhã, que comecemos hoje esse processo de conversão, porque sempre uma longa caminhada sempre vai começar com o primeiro passo. E o primeiro passo, Deus pede que com certeza você comece hoje a caminhar em direção a Ele. E assim você se sinta cada vez mais também amado pelo Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra mais um santo e que nós possamos conhecer a sua biografia para nos ajudar também nesse processo, nesse crescimento da nossa vida espiritual. Então vamos conhecer a vida de Santa Jacinta Marescotti. Santa Jacinta Marescotti, mestra das noviças. Jacinta Marescotti, que então tinha como nome de batismo Clarice, foi colocada num convento para sua educação, numa escola franciscana, juntamente com suas irmãs. Já moça e distante daqueles valores por opção, ela quis casar-se. Saiu da vida religiosa, começou a percorrer caminhos numa vida de pecados, entregue à vaidade, à formosura e aos prazeres. Enfim, ia se esvaziando. Sua outra irmã veio a se casar, e sua reação não foi de inveja e revolta, e ela resolveu entrar novamente na vida religiosa. A consequência foi muito linda, porque ao entrar nesse segundo tempo, ela voltou como estava, vazia, empurrada por ela própria pela revolta. Lá dentro, ela foi visitada por sofrimentos. Seu pai, que tanto amava e lhe dava todo o respaldo material, faleceu e foi assassinado. Ela pegou uma enfermidade que a levou à beira da morte. Naquele momento de dor, ela pôde rever a sua vida e percebeu o quanto Deus a amava e o quanto ela não correspondia a esse amor. Arrependeu-se, quis confessar-se e o sacerdote foi muito firme, inspirado naquele momento a dizer: "Eu só entro para o sacramento da reconciliação se sair do quarto dela tudo aquilo que está marcado pelo luxo e pela vaidade." Ela aceitou, pois já estava no processo de conversão. Arrependeu-se, confessou-se e dentro do convento começou a converter-se. Deus faz maravilhas na vida de quem se deixa converter pelo seu amor. Santa Jacinta Marescotti, rogai por nós. Olha como Deus é bom e vem agindo na vida de cada um de nós e também na vida dos santos. Nós que percebemos na vida de Jacinta um processo muito bonito de conversão. Ela, no primeiro momento, ela entra no convento, mas lá dentro ela não sente, ela vai se perdendo e ela toma a decisão de sair para se casar. E aí, então, nesse casamento, ela é muito infeliz e começa, assim, a se tornar uma pessoa totalmente orgulhosa, autossuficiente. Mas Deus jamais deixou de manifestar o seu amor para com Jacinta. E ela, percebendo essa realidade, com certeza, assim, já não mais casada, ela sente no seu coração o desejo de voltar novamente, então, para o convento. Mas ainda ela tem essa arrogância que ela herdou, essas vidas de prazer, essas memórias que ela teve fora do convento, a acompanha nesse segundo momento na vida ali com as irmãs. E ela começa então a passar por um grande sofrimento e ela começa a perceber que Deus vai manifestando o que a ama através do sofrimento. E ela começa então a perceber que ela precisa amar a Deus também, assim, não focando a sua preocupação no sofrimento, mas que Deus a ajuda, a acompanha a suportar os momentos de dificuldade. E ela vai sentindo cada vez mais o amor de Deus. E ela pede então um dia para se confessar. E o padre então, conhecendo um pouco da história
de Jacinta diz que só verdadeiramente atenderia a sua confissão se ela estivesse totalmente disposta a jogar tudo fora, todo aquele orgulho, aquelas memórias, aquelas buscas de prazer, assim que ela pudesse realmente jogar tudo fora para começar uma vida nova em Deus. E ela aceita o desafio. Muito bonito, muito interessante perceber que ela aceita esse desafio, mudando então completamente a sua vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, há salvação para todas as pessoas. Basta nós querermos, basta nós nos deixarmos ser pessoas conduzidas pela ação do Espírito Santo. Que Santa Jacinta interceda por todos nós, principalmente aqueles que estão mais resistentes, aqueles que estão mais afastados, com o coração endurecido, não querendo, tendo medo talvez de aproximar de Deus. Que nossa oração possa ajudar esses irmãos a acreditar cada vez mais no amor de Deus, nesse processo de conversão, para que também possam perceber que muitas das vezes, se a gente não aproxima de Deus na alegria, a gente vai buscar na dor. Foi o que aconteceu assim com Jacinta. Ela percebeu a presença, o amor de Deus, foi no sofrimento, foi na perseguição, foi na dor. E que também nós possamos não esperar esse momento, que nós possamos sempre buscar a Deus pelo amor, porque Ele me ama e eu quero amar de volta. Mas se isso não acontece, com certeza a dor virá para que a gente possa perceber o amor de Deus na nossa vida. Então contemos sempre com a intercessão de Santa Jacinta Marascotti. Santa Jacinta, rogai por nós. Que possamos desejar que a palavra de Deus, como uma brasa, atinja o nosso coração e possa ir queimando, nos purificando todo o nosso ser, para que assim nós sejamos sempre pessoas novas, para sempre fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Deixemos que a graça de Deus atue na vida de cada um de nós, através do seu Santo Evangelho. E hoje nós vamos meditar a passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando veio o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. Jesus dizia: quem tem ouvidos, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram-lhe sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo a escutam. Chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que a receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria,
mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão de riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o texto que a liturgia dessa terceira semana do tempo comum se propõe para todos nós é o texto da parábola do semeador. Jesus então vem ensinar a cada um de nós que somos chamados a ser discípulos dele, ou seja, aqueles que vão continuar a missão. Jesus está falando então para aqueles que foi dada a capacidade de compreender o reino dos céus. E aqueles que compreendem, com certeza, têm uma responsabilidade ainda maior. Se você lê a palavra de Deus e consegue perceber isso, com certeza você também tem uma responsabilidade ainda maior, meu irmão e minha irmã que me ouve nesta manhã. Então, todos nós somos chamados a transformar a nossa vida, a sermos, assim, verdadeiros anunciadores da palavra de Deus. Então, Jesus fala desses terrenos. Ele conta uma parábola para os seus discípulos. E aí nós percebemos que os tipos de terrenos que Jesus vai falando ao longo da parábola corresponde então ao tipo de coração que esta palavra é semeada. Então, no que nós somos chamados a entender a partir dessa palavra que acabamos de ouvir? Já que nós somos anunciadores, então nós vamos encontrar diversos tipos de terrenos, diversos tipos de coração. Há corações que nós vamos dizer a palavra de Deus e assim eles vão acolher essa palavra, vão dizer agora minha vida vai mudar, minha vida vai transformar, mas o que acontece? Depois é de momento, vai esfriando e esquece a palavra de Deus. Outros que você vai falar da palavra de Deus e a palavra não consegue nem crescer, não consegue nem prosperar nem um pouco depois daquilo que você falou. Mas com certeza também você vai dizer, você vai falar do Evangelho, vai falar da experiência de Jesus que você tem e que vai assim encontrar corações que vai acolher com muita alegria e verdadeiramente vai ajudar a mudar muitas vidas. É nesse tipo de terreno que com certeza é um refrigério para a vida de cada um de nós. Mas com certeza ao longo da nossa jornada nós vamos encontrar diversos tipos de terrenos. O que Jesus quer ensinar a cada um de nós? Para não desanimarmos. Quando a gente deparar com uma situação difícil, quando a gente vai falar do Evangelho, vem alguém e combate, vem uma pessoa e fala mal da pessoa de Jesus, fala mal da igreja, para a gente não desanimar, para a gente não baixar a guarda e voltar para casa desanimado. Mas pelo contrário, se essa pessoa hoje não quis ouvir a palavra de Deus, se ela não estava pronta para ouvir essa palavra de Deus, vai para a próxima casa. Talvez ali você vai encontrar uma pessoa mais aberta. Se você também percebe que naquela casa, aquela pessoa é de momento que vai receber a palavra, mas vai esquecer, aí você pensa, não, então eu não vou anunciar. Pelo contrário, você deve anunciar, deixa a obra de Deus acontecer na vida dos irmãos. E com certeza, Deus sempre vai suscitar pessoas que nós vamos falar da nossa experiência de Deus, e que nós vamos servir então de motivação para a conversão desses irmãos e dessas irmãs. E aí sim, com certeza nós vamos vivendo cada vez mais a alegria do nosso ministério de anunciar Jesus. Mas também somos chamados a olhar que tipo de terreno é o meu coração, que tipo de terreno que eu estou preparando para acolher a palavra de Deus. Porque se eu tenho um bom terreno, a palavra de Deus vai dar muitos frutos. E dando muitos frutos, eu tenho muito fruto para partilhar com os irmãos e com as irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Chegou o momento de nós fazermos a nossa consagração a Santa Rita aqui no nosso programa. Rezemos com muita devoção esta oração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Irmãos e irmãs, no dia do nosso batismo, nós fomos banhados em Cristo e assim nos tornamos pessoas novas no Senhor. E esta água que você preparou para ser abençoada, deve recordar então esse dia que o Senhor te acolhe na sua família espiritual, que é a igreja. Que você possa se utilizar dessa água, desse dom, para assim te colocar cada vez mais em proximidade, em sintonia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe então com muita fé esta oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 19h30, na Matriz, Grupo de Oração da Renovação Carismática. Estamos chegando ao final desta edição de quarta-feira do nosso programa Diário Espiritual. Queremos agradecer a sua amizade, a sua companhia nesse momento. Com certeza você deve já estar se preparando para almoçar, você que já almoçou. Então vamos dar a bênção do Deus Todo-Poderoso para você e sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.